Fala, rapaziada, saudações vascaínas. Vamos que vamos, né? Depois daquele empate com gosto de derrota ontem pro Caldense, um jogo que o Vasco foi muito mal e a gente se pergunta: qual será o rumo do Vasco aí nas mãos de Jorge Salgado e essa atual gestão? E ontem, após essa partida, o Levenciano se posicionou, detonou essa atual gestão que está dentro do clube, mostrou erros, expôs ali tudo que vem acontecendo de negativo dentro do Vasco. E vamos falar o que ele trouxe para o torcedor, as novidades. Também sobre Jorge Salgado, que entrou com uma petição agora no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tentando mudar ali o resultado de uma possível reviravolta que vai acontecer dentro do clube. Ou seja, será que está com medo de sair da presidência do Vasco da Gama? Iremos trazer aí essas novidades e falar também sobre tudo que rolou ali no pós-jogo, entre ali entrevistas de jogadores e todas as notícias daquele jogo que definitivamente preocupa muito o torcedor vascaíno, com o que podemos esperar do futuro do nosso clube aí nessas próximas competições. Mas temos muitas novidades, um vídeo imperdível, um vídeo definitivamente que a gente vê a bagunça que está dentro do clube e os erros sendo expostos cada vez mais. Mas, rapaziada, se você quer ficar por dentro de todas as notícias do nosso Clube do Coração, não percam o vídeo de hoje, fiquem ligados aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, né? Vamos para mais um vídeo, mas antes, rapidinho, eu vou pedir aqui para você, torcedor vascaíno que está chegando no vídeo pela primeira vez e ainda não é inscrito do canal, para se inscrever aqui embaixo e também ativar o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar possam aí chegar até você. E também vou pedir para você deixar o seu comentário de indignação, revolta, tristeza, tudo com relação a esse atual momento do clube e também com relação a essa atual gestão. O que você está achando do trabalho de Jorge Salgado e companhia? Então deixa aqui a sua opinião nos comentários, eu vou responder todo mundo, porque eu gosto dessa participação de vocês, é muito legal ver vocês interagindo e saber a opinião do torcedor vascaíno. Mas vamos lá, né, rapaziada, sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama depois daquele empate ridículo, vergonhoso que aconteceu ontem para Caldense. Muitas pessoas iam falar que Caldense é um time que está indo bem no Campeonato Mineiro, mas Independente é um clube de Série D do Campeonato Brasileiro. Se o Vasco está sofrendo pressão para um clube de Série D, imagina para um clube de Série B. A gente só vai perder na segunda divisão do campeonato, a gente vai cair para a Série C do Brasileiro, porque definitivamente com esse time e com esse futebol apresentado, esse é o futuro do Vasco da Gama. No mínimo, uma queda, uma ascensão, né, uma subida para a Série A não vai acontecer. É só esperar coisas negativas para essa próxima temporada, porque não há planejamento, não há dinheiro, não há investimento, não há jogadores, não há nada ali no nosso clube atualmente que definitivamente traga uma alegria para o torcedor vascaíno, e temos que abrir o olho. O Vasco nesse atual momento se encontra em 17º no ranking na CBF. Nos últimos 5 anos o Vasco não ganhou nenhum título e caiu 2 vezes. Isso preocupa. Por que preocupa, torcedor? Porque caso o Vasco saia do G20 ali desse ranking, nada mais, nada menos, a nossa base não vai mais poder disputar o Campeonato Brasileiro Sub-20 e também o Vasco não vai poder mais jogar a Copa do Brasil com relação a esse ranking. Então é muito preocupante o futuro do Vasco. Muita gente está achando que é tranquilo, muita gente aí está achando que a história do Vasco é gigante e nada vai acontecer, mas não, muito pelo contrário. A história do Vasco é lógico, é grande, maravilhosa, mas essas pessoas, infelizmente, essas últimas gestões e a gestão de certa forma atual não está fazendo o que a nossa história merece, o que o nosso clube merece. Está definitivamente destruindo. O Vasco está definhando aos poucos, e isso é a realidade. Então é preocupante sim. Não adiantem vocês acharem que por conta da história do Vasco da Gama o Vasco não vai passar por humilhações, dificuldades, porque não. A gente está passando vergonha, o Vasco tem que urgentemente dar um jeito no Vasco, urgentemente pessoas novas entrarem no Vasco, urgentemente uma nova mentalidade entrar no Vasco, porque enquanto essas mesmas pessoas estiverem no comando, nada irá acontecer. Então definitivamente é muito preocupante o futuro do nosso clube. Ontem, apesar do jogo muito negativo, inclusive eu fiz um pós-jogo, vai estar aparecendo aqui em cima para vocês, depois vocês vão dar lá uma olhada, onde eu fiz mais uma análise de tudo que rolou naquele jogo ridículo, na minha opinião, do Vasco. Mas apesar de tudo, o Vasco ganhou um dinheiro. O Vasco saiu aí desse jogo com R$1.250.000 por conta aí de jogar a primeira fase, também de passar ela. Somando aí as duas premiações, o Vasco ganhou
essa renda. Um dinheiro importante, um bom dinheiro que vai de certa forma ajudar ali, se for definitivamente para o clube, né, ajudar a pagar algumas coisas, alguns salários, algumas pendências financeiras que estão acontecendo dentro do nosso Gigante da Colina. E após o jogo, Marcelo Cabo se posicionou. Eu achei, na minha opinião, algo muito negativo as frases dele, mas eu tinha que trazer para você. Vamos lá. Ele falou o seguinte: fizemos um bom primeiro tempo, porém a grande dificuldade foi o piso do gramado. Isso dificultou a característica da nossa equipe, o jogo apoiado e que bota a bola no chão. Vamos lá falar do Marcelo Cabo nesse momento. Um treinador que, na minha opinião, eu preferia muito mais, com todo respeito à sua opinião, que outro treinador viesse ou permanecesse com o Luxemburgo. Eu acredito muito não, mas eu não acredito que o Marcelo Cabo vá dar certo no Vasco da Gama. É um treinador aí que nunca treinou uma equipe grande, é um treinador aí que teve como seu maior clube antes do Vasco o Atlético Goianiense, então é definitivamente muito complicado a gente botar a fé e a esperança no Marcelo Cabo fazer um bom trabalho. Eu não acredito no trabalho dele, mas é claro, vou torcer até o final. E esse posicionamento dele com relação a falar que o que dificultou o jogo foi o gramado, na minha opinião, é uma desculpa muito ruim, porque esse gramado o Vasco vai pegar na Série B do Campeonato Brasileiro toda. Ou você acha que os gramados da Série B, dos clubes da Série B, são gramados de alta qualidade? Não, muito pelo contrário, são gramados muito ruins. Então, se o Vasco for com essa filosofia de que todo jogo que tiver um resultado negativo, o gramado vai dificultar, vai ficar complicado. O Vasco jogou mal, o Vasco não tem jogador, o Vasco não tem elenco, o Vasco não tem capacidade alguma de chegar em qualquer jogo e fazer um jogo bom. Nem aqui em São Januário contra o Nova Iguaçu o Vasco jogou bem. Então não é questão de gramado, é questão de falta realmente de capacidade de ter um elenco bom, competitivo e que faça o Vasco jogar bola. Isso não vem acontecendo. O Vasco não tem um time bom, o Vasco não tem um elenco bom, aliás, o Vasco nem elenco tem atualmente. Então, de certa forma, Marcelo Cabo, respeito muito a sua opinião, é claro, você é treinador, tem que blindar o elenco e é isso que você está fazendo também. Mas o Vasco jogou mal, não foi por causa do gramado, o Vasco jogou mal porque não tem elenco para jogar bem. Então é definitivamente muito preocupante. E é claro, vou torcer até o final pelo Marcelo Cabo, mas não confio que ele vai fazer um bom trabalho no Vasco. Tem sim pouco período de treino, não tem ali uma mão de obra, né, na mão, não tem a mão de obra humana para fazer coisas boas dentro do clube, mas de certa forma, né, não acredito que ele vai fazer um bom trabalho, mas já pecou muito aí nessa sua primeira frase como treinador na entrevista coletiva. E falando agora com relação a Jorge Salgado, que ontem aí a notícia do canal Na Torcida Vascaíno, tem que dar os créditos sempre às pessoas que trazem aí as notícias para o nosso Gigante da Colina, e ele ontem soltou uma bomba que definitivamente, se a gente for mais a fundo, vai entender do que se trata. A gente sabe e entende muito bem que o Levenciano e o Roberto Monteiro estão juntos aí com relação à reviravolta na presidência do clube. Os dois entraram com uma liminar, tentando caçar ali a presidência do Jorge Salgado, anular as eleições do dia 14, validar as do dia 7 de novembro, que o Levenciano se tornou vencedor. E atualmente o desembargador, que é o relator, ou seja, que está ali, é um líder numa palavra, né, mais aqui trazida para a nossa língua, para a nossa linguagem, fora da advocacia, mais ou menos a pessoa que está comandando ali, é o relator do caso, é o Camilo Ribeiro Roulier. Quem é o Camilo Ribeiro Roulier? Daquele julgamento lá do dia 18 de novembro, dos 3 votos que decidiram que o Jorge Salgado seria presidente, ele foi o único que deu voto positivo ao Levenciano. E ele atualmente é o relator desse caso e vem sendo relator de diversos casos envolvendo o Vasco nesse processo eleitoral. E o Jorge Salgado aí, ele entrou com uma petição pedindo, falando que ele não quer que o Camilo Roulier seja o relator. Ele quer que quem comande aí essa ação seja o Custódio Barros, Custódio Torres Barros, algo do tipo, não me lembro muito bem, mas sei que o nome dele é o Custódio. Ou seja, a gente não sabe o motivo, é claro, não sabemos de fato qual é o motivo dessa mudança que o Jorge Salgado quer com relação ao relator desse processo. É estranho, sem dúvidas nenhuma, o porquê ele quer ali o Custódio como relator, o porquê, qual a diferença? E é claro, outro motivo,
Se ele confia tanto que ele é o presidente do Vasco, se ele acredita tanto que as eleições de dia 14 foram legítimas, por que ele está se preocupando com esse atual momento que o Vasco está passando por dificuldade? Em processo, em ação, se ele confia tanto, né, que as eleições foram válidas, ele não teria nem que estar preocupado com o que está acontecendo no Tribunal de Justiça. Porém, está preocupado, inclusive pediu para trocar ali o relator da ação. E para vocês terem noção de que realmente é algo grave, algo que pode preocupar, a desembargadora que lá atrás declarou suspeição, ou seja, definitivamente assim, trazendo mais para o popular, falou que não era digna de estar à frente do processo por conta de ter pessoas envolvidas ali, que seriam próximas e fazendo com que ela acabasse puxando mais para um lado, ela declarou suspeição da ação. Ela, a mesma, quando declarou suspeição, pediu para que o mesmo custódio, tomasse conta da ação. Ou seja, algo muito estranho que esse custódio tem dentro do Vasco. Não podemos afirmar que é definitivamente algo que acontece porque é fora da legalidade, mas de certa forma, do ponto de vista externo dessa ação, definitivamente nos leva a crer que tem algo muito esquisito rolando por aí. E aí, né, ontem também, após essa derrota, o Levenciano se posicionou com relação a diversas coisas, principalmente com relação, né, a essa vergonha que o Vasco passou. Ele falou o seguinte, rapaziada: esse é o Vasco que vocês querem, não precisa ser, não se conformem, lutem comigo, referente aí ao número de finalizações que o Vasco teve, que a Caldense teve. O Vasco finalizou 5 e a Caldense finalizou 25 vezes, ou seja, triplo de número aí que o Vasco chegou ao ataque. E ainda mais, foi na sua conta no Instagram e falou o seguinte: ufa, passamos, mas não é possível tomar sufoco em uma partida contra um clube de Série D. Não estamos mal, não, estamos péssimos. Como pode ter algum vascaíno em sã consciência achar que está bom? Em 12 partidas vencemos apenas uma. Muito pouco para o Vasco que queremos. Então definitivamente é horroroso esse momento que o Vasco vive. É tenso, é crítico, é humilhante. Diversos adjetivos que eu posso usar aqui para descrever essa atual situação do nosso clube, entregue às traças, não as traças com relação às pessoas que estão dentro do Vasco, mas definitivamente largado. A gente não vê esperança, a gente não vê um Vasco melhor no futuro, a gente não vê um novo Vasco, não, a gente só preocupa e se preocupa com o que pode acontecer no futuro com relação a quedas, ficar pior do que já está, né? Então definitivamente é muito preocupante, é difícil, acredito sim que a única esperança atual é o Levenciano, independente do lado que eu tô puxando politicamente. A tragédia tá anunciada e vê quem quer. E vê quem quer essa tragédia. Aliás, tá todo mundo vendo e não vê quem não quer. Porque tá nítido, aí tá preocupante o futuro do nosso Vasco da Gama. E além disso, pela parte da manhã de ontem, o Levenciano entrou em outra questão com relação agora ao Peralta, né? Antônio Carlos Peralta, que é o atual presidente do Conselho de Beneméritos do Vasco da Gama, que tem uma dívida aí que era de 2,5 milhões e passou para 3,3 milhões de reais referentes aí a empréstimos. E o Levenciano foi e falou sobre isso através de sua conta oficial no Twitter. Ele reclamou, ele falou o seguinte: primeiro, reclamando ali e quer saber mais sobre o caso, porque é o seguinte: o Conselho Fiscal Subjúdice tem a obrigação de fiscalizar quanto ao imoral acordo com o presidente do Conselho de Beneméritos dois aspectos relevantes, ou seja, o Conselho Fiscal do Vasco da Gama tem que analisar bem esse caso aí de dívida entre Vasco e Antônio Peralta. Por quê? Se a alegada dívida não está prescrita e se a existência de título executivo, que no caso seria o termo de adesão assinado pelos exequentes, ou seja, o que acontece? Muitas pessoas, como o próprio Jorge Salgado, eles emprestam dinheiro não ao clube, não em nome do Vasco da Gama, mas em nome do presidente. Ou seja, o Jorge Salgado, no período que emprestou dinheiro ao Vasco, ele não emprestou diretamente ao Vasco, mas sim ao Alexandre Campelo. Ou seja, caso o Jorge Salgado não fosse o presidente do Vasco, sim o Levenciano, o Jorge Salgado não iria mais ver a cor desse dinheiro. Isso é o que pode também acontecer com o próprio Antônio Peralta. Ele pode ter emprestado dinheiro não ao clube, mas às pessoas que comandavam o clube naquele momento. E a partir disso, o Vasco não tem obrigação nenhuma de pagar o dinheiro referente à dívida feita entre a pessoa e o presidente atual daquele momento. E essa é uma das ações que o Levenciano quer saber o porquê. Realmente o Antônio Carlos Peralta emprestou, aliás, o Antônio Peralta emprestou dinheiro ao Vasco ou o presidente que estava sentado na cadeira no momento? Porque se emprestou somente ao presidente, muita coisa pode acontecer nesse meio termo e a partir daí o Vasco pode ser prejudicado e essa é a dúvida de grande parte das pessoas que atualmente estão dentro do clube. O que acontece dentro do Vasco da Gama, as coisas que ocorrem, é claro, causam muitas dúvidas e intrigas no meio da torcida
torcida vascaína, então o Eleven quer saber de tudo que tá rolando, porque definitivamente se ficar nessa bagunça vai ser muito complicado e as coisas só vão piorar. Mas rapaziada, esse foi o vídeo trazendo aí as últimas novidades pra você, tudo que tá rolando dentro do nosso clube. É muito triste ver o motivo e o lugar, aliás, que o Vasco se encontra aí nesse cenário do futebol. É triste ver o futuro que o Vasco vai esperar, é triste ver as pessoas que estão dentro do Vasco que não têm capacidade nenhuma de gerir esse gigante. Tranquilo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você curtiu, deixe seu like, seu comentário e se inscreva para que você possa ficar ligado em tudo que está rolando aqui no nosso canal e também chegue lá no nosso grupo do Telegram, um grupo novo que o link está aqui na descrição, tranquilo? Grande abraço a todos, independente do momento, somos Vasco até o final, então é claro, saudações vascaínas.